nós somos diferentes, homens e mulheres. Temos valores diferentes. Temos percepções do mundo diferentes. Temos histórias diferentes. Mas nós nos completamos. Beleza, irmãos? As diferenças, eu me lembro de um encontro de casais que nós fizemos. O Zé e a Ana não estão aqui hoje de manhã, né? Nós colocamos o Zé e a Ana para fazerem um teatro, aonde, e nós usamos Adão e Eva. Adão devolvendo Eva para o Senhor. E Adão dizia na época, naquela peça, né? Senhor, não aguento mais essa mulher, nada está bom para ela. Eu não consigo agradar essa mulher. Aí vem Deus e devolve Eva para Adão. Eva para o Senhor. Falou, Senhor, obrigado, presente é bom, bonito, mas Senhor, não aguento o tranco. Essa mulher me dá muito trabalho. E aí, depois de um tempo, um mês depois, volta Adão. Senhor, pensando bem, dá para o Senhor devolver aquele presentinho? Porque me dava trabalho, Senhor. Mas você sabe que eu gostei daquele presentinho? Então, nós precisamos, irmãos, entender que Deus nos fez diferentes, mas nós precisamos celebrar as diferenças. E nós precisamos entender que o Deus perfeito, que poderia ter feito todos nós iguais. Se você vai na minha casa, Alexandre, eu tenho 2 cachorrinhos. Deixa eu contar um segredo para vocês. Quase ninguém sabe. Eu tenho 2 cachorrinhos, que eu estou orando para eles serem salvos e morarem comigo no céu. Mas amém. Deus concede o anelo do justo. Mas vamos lá. Meus 2 cachorrinhos, eu e a minha esposa, a gente bate o olho e já sabe quem é o Nick e quem é a Luna. Mas a maioria das pessoas que chegam em casa, eles são muito semelhantes. Muito semelhantes, aparentemente. Mas completamente diferentes. Um é macho, outro é fêmea, mas você vê o temperamento, a forma de lidar. Minha cachorra, se chegar algum bandido lá, ela vai brincar com o bandido. Porque ela faz festa com todo mundo que chega em casa, festa mesmo. Agora, o macho, irmão, atreva a entrar dentro de casa. Você vai ver o que o macho vai fazer com você. Ele é extremamente protetor e reservado. Mesma mãe, mesma ninhada, os 2, animais. Por isso que a Bíblia diz em Romanos que o poder de Deus se manifesta em toda a sua criação. São animais, mas nós vemos o quanto eles são diferentes, mesmo fisicamente parecendo um pouco. E nós também, irmãos, embora alguns se pareçam, mas nós somos muito diferentes. E com o passar do tempo, vamos mudando mais ainda. Mais ainda. E agora, antes de lermos Romanos 14, a gente precisa entender o que é que está acontecendo naquela época. A coisa estava pegando, irmãos. A coisa estava pegando. Mas vamos orar para ir direto para a palavra, porque na hora viu, Arthur, na hora da edição do culto, esse primeiro momento, não, tá? A palavra começa a partir de agora. Senhor, obrigado por este dia, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez, já falou entre nós. Espírito Santo, leva-nos a entender o poder maravilhoso de amar na diversidade. Senhor, quando o Senhor escreveu esta carta através do apóstolo Paulo, o Senhor sabia que nós teríamos acesso a estas informações. Espírito Santo, prepara o nosso coração, a nossa mente, para discernirmos aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Espírito Santo, arranca aquilo que precisa ser arrancado e enxerta em nós aquilo que precisa ser enxertado em nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Volta aqui. Nós somos diferentes e precisamos entender que o Criador, que sabe todas as coisas, que é perfeito, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, nos criou diferentes. E é um negócio tão louco, já viram que o marido e mulher, normalmente, são completamente diferentes. E o que atraiu ela por ele, ou ele por ela, é que são diferentes. Alguns têm dificuldade para iniciar o namoro, porque eles querem encontrar aquilo que nem o Fábio Júnior, que cantou Alma Gêmeas,
Não encontrou ainda a alma gêmea dele. Já está no 30º, sei lá quanto casamento que ele está. Mas ele não encontrou a alma gêmea dele ainda. Então deixa eu dizer uma coisa. Não existe alma gêmea. E uma coisa muito interessante é que os casais que são mais diferentes são os casamentos mais sólidos. Não queira que o seu marido seja igual a você. E não queira que a sua esposa seja igual a você. Porque Deus fez assim. E nós precisamos aprender a lidar com as nossas diferenças. Eu e a minha esposa somos completamente, mas tudo, nem cor é igual. Aí ontem, aniversário dela, choveu o dia inteiro em Atibaia. Eu falei, amor, se fosse meu aniversário, eu ia ficar triste. Ela falou assim, eu estou celebrando, foi presente de Deus para mim. Porque eu gosto de céu azul e calor batendo nos 35 graus. Agora, minha esposa gosta de frio, chuva, neblina. Aí eu falei, a gente vindo, já fazia tempo que a gente não pegava na região de Bragança Paulista, uma neblina tão forte, tão forte. Falei, amor, até isso Deus presenteou, porque ela ama neblina também. Então, nós somos completamente diferentes em comida, em lugar para passear. Cada ano, no aniversário de casamento, a gente vai para porque os dois se casaram, não foi eu só, e nem só ela. Então, o que a gente faz? Um ano a gente comemora em lugar que tem água, praia, e outro ano a gente comemora em algum lugar que tem frio, chuva e mato só. Então, para a gente ficar balanceando, porque nós somos completamente diferentes. A nossa família é completamente diferente. A minha família, irmãos, comemora aniversário o ano inteiro. É festa. Irmãos, imagina, meu pai é do interior de São Paulo e minha mãe é nordestina. Irmãos, é um negócio louco. Nós vamos daqui a pouquinho almoçar juntos, comemorando o aniversário da minha esposa. Se você ficar na porta, você acha que a gente está brigando. Porque ninguém espera o outro acabar de falar. Já fala por cima. E parece que é feira. A minha família se reunindo para comemorar o aniversário. O vizinho acha que um quer matar o outro. Mas na realidade nós estamos rindo, brincando, tudo junto. Minha família. A gente não pede, a gente abre a geladeira e pega tudo que está lá. E eles fazem a mesma coisa na minha casa. Eles não pedem. Quando eu vejo, acabaram com o meu suco, com minha barra de Hershey's que eu como de vez em quando, sumiu. Quem foi que pegou? O Denis, meu irmão, mais folgado. Normalmente o caçula é o mais folgado da família. Então, minha família. Agora a família da minha esposa, nós vamos comemorar o aniversário dela, sexta-feira. Pergunta se a gente cantou parabéns. Porque eles não têm o hábito de comemorar aniversário na família. Soprar velhinha, mas nem a velhinha não assopra, quanto mais a velhinha não tem. A gente senta, come, e a única coisa que muda é que na hora da oração, obrigado por mais um ano de vida, acabou. Acabou. Detalhe, está agendado com muito tempo de antecedência. Tem hora para começar e tem hora para terminar. Quando um fala, todos se calam. É a casa da minha sogra. E na casa da minha família, quando um fala, todos falam também. Entendeu? Está combinado? Não sei, porque até os 30 segundos, tudo pode mudar. Aniversário assim, vai ser na casa do João, não, vai ser no restaurante, não, vai ser... Ninguém, a gente sabe que vai ter alguma coisa. Agora, aonde? Só no dia e na hora é que a gente descobre, porque muda tudo na minha família. Tudo, porque todo mundo quer dar pitaco. Todo mundo é pitaqueiro na minha família. Somos completamente diferentes. Por que eu estou colocando isso aqui? Para a gente entender o que é que Deus queria usar Paulo para escrever. Estavam se convertendo os judeus, porque no início da vida, no início do cristianismo, o cristianismo, ele era um braço do judaísmo. Então, ser cristão e ser judeu, no início, era tudo a mesma coisa. Era só um braço.
como se fosse o crente do Brasil para Cristo, da Assembleia de Deus e da Comunidade da Graça e dos batistas, que você vai em uma igreja que bate palma, na outra não bate palma, uma fica o povo tudo girando no manto, o outro não gira nada, nem tem manto. Então assim, mas é tudo crente. Era assim o início da vida cristã. Os judeus, agora a gente precisa entender como eram os judeus, que durante quase 2000 anos não comia porco. Meu avô não comia porco. Meu bisavô não comia porco. Eu, quando entro numa casa, eu tenho que primeiro lavar as minhas mãos e lavar os pés. E detalhe, judeu nunca se sentava à mesa ou pegava na mão de um gentio, de quem não era judeu. Eles não se abraçavam, eles se cumprimentavam. Mas pegar na mão, judeu, nunca. Abraçar, nunca. Ir na casa, nem em sonho. O judeu só entrava na casa de alguém que não fosse judeu, se ele fosse escravo, como a menina de Naamã. Ela estava naquela casa porque ela era escrava. Daniel, José, entrou na casa de Potifar, porque era escravo. Daniel entrou no templo de Nabucodonosor, lá no palácio, porque era escravo. Porque no dia a dia, judeu não pega na mão e tem um monte de hábitos. O judeu, meu pai e minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, no sábado não fazem absolutamente nada. No sábado, que eles herdaram de Gênesis, eles param para ter tempo em família e adorar a Deus. Ponto. Isto é o judeu. Isto vem vindo há 2000 anos de tradição. Agora vem o gentil. Gentil come tudo. Mas nesse de come tudo, naquela ocasião, o gentil comia carne, na maior parte das vezes, toda a carne que eles comiam, antes de comer a carne, eles ofereciam a ídolos. Então, quando você estava, sabe, alguns utilizam essa expressão na hora de comer, né? Eu consagro este alimento, né? Então, quando eles faziam isso também com os alimentos. Então, em especial, a carne era sacrificada aos ídolos, consagrada aos ídolos. Então, comer carne era um estilo de adoração a ídolos. Quando Daniel fez aquele jejum de não comer dos manjares do rei, não é que era jejum. Na verdade, todos sabiam que aqueles manjares haviam sido sacrificados e consagrados a Baal. Então, por isso, falou, o que foi consagrado a Baal, nós não comemos. E não se consagrava a ídolos verduras, vegetais. Então, legumes e verduras não eram consagrados, oferecidos. O que era oferecido era carne. Então, o gentio estava acostumado a, quando comer carne, eram carnes que eram oferecidas a ídolos. Estamos aqui, estamos todo mundo junto. Agora, imagina o que acontecia quando agora Jesus não veio só para o judeu. Jesus salvou o judeu e salvou o gentil. Só que agora eles estão juntos. E tem muita coisa, irmãos, que a gente faz mais por tradição do que por convicção teológica. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Repita comigo, tem muita coisa que eu faço mais por tradição do que por convicção teológica. Por exemplo, o hábito de alguns de chegar na igreja, dobrar o joelho para orar. Muitos, a grande maioria, não faz por convicção. Faz por tradição. Porque todo mundo na igreja faz. Meu avô fazia, minha avó fazia. Então quando eu chego na igreja, a primeira coisa que eu faço é dobrar o joelho. Agora, existem outros que fazem por convicção. Lembram-se, aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Alguns, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Tem gente que dobra o joelho dizendo, eu vou me desconectar de tudo que eu fazia. Agora eu vim para adorar a Deus. Precisa dobrar o joelho? Não precisa. Você pode fazer isso em pé. Você pode fazer sentado. Não precisa dobrar. Eu gosto de dobrar. Mas eu nem sempre dobro. Sabe por quê? Às vezes,
para não tornar algo mecânico e automático. Eu não posso fazer nada de forma mecânica e automática. Eu tenho que fazer as coisas por convicção e não por religiosidade. Amém? Estão me entendendo? Eu estou construindo aqui para a gente começar a ler. Porque é um texto que muitos de nós lemos, de Romanos 14, e fala assim, isso aqui não tem nada a ver comigo. E tem tudo a ver com você, Romanos 14. Porque tem muita coisa que nós fazemos ou deixamos de fazer mais por tradição do que por convicção. E às vezes julgamos quem faz algumas coisas e metemos o pau em quem faz e outras metem o pau naquilo que não faz. Por exemplo, é errado usar uma sunga? Não. Agora, se eu usar uma sunga na igreja, pregar aqui de sunga, eu estou fazendo, o que eu estou só querendo usar um exemplo meio chocoso? Porque se vocês me encontrarem na praia de sunga, qual é o problema? Zero. Agora, se vocês me encontrarem na igreja de sunga, o que vai acontecer? Afinal, o pastor pirou. Virou corintiano. Tá louco? A mulher com aquela saída de banho da praia, que coloca lá aquele negócio de crochê, que é tudo, que está vendo lá, que está lá de maiô. Ali se encontrou na Praia Grande, em Ubatuba, né? Lá no Boqueirão, normal. Agora imagina se a irmã vem para cá, para a igreja, e vem com maiô por baixo e os negocinhos tudo furadinho. O que está acontecendo? Estamos desrespeitando a questão de local. Local interfere na roupa? Interfere. Cultura local. Olha o jeito que nós nos vestimos aqui. Vai para algumas igrejas no litoral e vê como eles se vestem, completamente diferente. Quem é mais santo? Não tem isso, é uma questão cultural e local. Imagina se eu chego aqui de turbante. Como que eu ia vir um negócio na cabeça e tudo? Falei, nossa, o que o pastor? Para onde o pastor foi? O que aconteceu com ele? Por quê? Questão cultural. Roupa. A Bíblia nos ensina que existem questões que são culturais. Existem muitas roupas que apontavam para o procedimento. Como que a pessoa sabia que uma mulher era virgem ou não? Pelo tipo de roupa. Não se perguntava, você é virgem ou não? É a roupa. Naquela época, a roupa de uma mulher que perdeu a virgindade não era a mesma roupa de uma mulher que agora, que ela é virgem. Estão me entendendo? O tamanho do cabelo interferia em qual é até a profissão. A mulher que cortava o cabelo, deixava bem curtinho, ela apontava que ela, em algumas cidades, apontava que ela era uma prostituta. Como saber se era uma prostituta ou não? Porque ela rapava o cabelo dela. E aí, quando a mulher se convertia, até o cabelo crescer, ela fazia o quê? Ela usava o véu. Em algumas culturas, a maior parte do Antigo Testamento, a barba é sinônimo de honra. Um homem sem barba era um homem sem honra. Um homem de cara lisa era considerado irresponsável, moleque, profano, sem vergonha, corintiano. Era o cara que não tinha barba. Agora, olha como a questão cultural é um negócio de louco. Muitas empresas, se eu não me engano, tem uma instituição financeira aí, não vou falar o nome, porque hoje em dia tudo é gravado, mas tem uma instituição, um banco aí, que parece que agora é permitido o homem com barba. Mas olha o oposto, porque durante muito tempo, homem não poderia entrar com barba. Vocês sabem qual é o banco que eu estou falando? Não podia ter barba de forma nenhuma. Eu me lembro, meu cunhado trabalhava e ele falou, não, tira a barba, senão você não podia entrar na agência para trabalhar. Agora, olha só, enquanto no início da vida, da era cristã, era honroso ter barba, tem igreja hoje que também você não pode ter barba. Tem igrejas evangélicas que você não pode ter barba.
Aonde eu estou querendo colocar aqui? Que existem questões culturais que precisam ser respeitadas. Por exemplo, na casa dos meus pais, a gente chega comendo. A gente já vai comendo na porta. Na casa do meu sogro, e eu respeito isso, porque para ele é uma questão de tradição, eu posso ter lavado a minha mão antes de sair de casa, mas para ele é importante, é uma atitude honrosa para com ele. Mesmo eu tendo lavado, Jarbas, a minha mão, quando eu chego na casa do meu sogro, a primeira coisa eu pergunto para ele, me dá um minutinho que eu vou lavar minha mão já está lavada. O que eu estou fazendo? Respeitando ele e o seu histórico. Nós precisamos respeitar as pessoas que agem e que pensam diferente. Na igreja do meu sogro, lá separa o lugar onde sentam os homens e o lugar onde sentam as mulheres. Aí vou eu, metido a santarrão, não, eu sento onde eu quiser. Ei, não. Há muito tempo atrás, tem isso é público, tem uma missionária, uma mulher de Deus, não vou falar o nome não, olha lá, mas tem uma missionária famosa até hoje já é uma senhorinha de idade, mas quando ela chegou no Brasil, vinda da África, ela foi missionária na África durante muitos anos, quando ela chegou no Brasil e ela viu que as igrejas brasileiras tinham uma bateria, ela dizia, parem com isso. Porque estes tambores são usados na África para invocar demônios. Igreja não pode ter bateria, porque estes tambores... Ela fez um paralelismo com aquilo que era cultural da África, com algo que para nós usamos para adorar a Deus. O problema não está na bateria, o problema está no que é que você está fazendo com a bateria. Vocês entendem? Mas ela se fechou e proibia, quando ela ia pregar em uma igreja que tinha bateria, ela falava assim, olha, se vocês querem que eu pregue lá, a bateria não pode ser usada no culto que eu estiver. Então, o que eu estou querendo colocar é que nós precisamos, porque o texto vai falar a respeito de julgamento. Existem coisas que a gente tem que julgar, existem coisas que nós vamos precisar amar na diferença, que nós somos pessoas diferentes, irmãos. Nós estamos recebendo pessoas aqui de todo tipo de igreja. Existem pessoas que amam o nosso período de louvor. Agora, tem gente que faz questão de chegar depois que o louvor acaba. Por quê? Porque veio de uma igreja onde não tinha tanto instrumento, não tinha tanta luz. Eu fui almoçar na casa de um irmão, e aí, olha que coisa louca. Ele frequentou durante um tempo a nossa comunidade, quando nós estávamos lá no outro prédio, e tudo era claro, né, tal. E aí agora, ele se mudou de cidade, e eu fui pregar em uma igreja lá perto, e eu peguei, e ele ficou sabendo e me convidou para ir almoçar na casa dele, aí eu fui. E aí quando eu cheguei lá, olha o que ele falou para mim, ô pastor Davis, que saudade da comunidade de São Mateus, sabe, eu estou indo numa igreja aqui perto, mas pastor, eles fazem uns negócios loucos, eu não creio que Deus está nisso. Pastor, primeiro, né, saudade, aquilo que era louvor poderoso lá na sua igreja, aquela igreja clean, iluminada, uma bonita, assim. Agora chega aqui, pastor, você acredita que todas as paredes da igreja que eu estou frequentando é preta? Falei, é mesmo, irmão? Então, tem nada a ver com igreja com parede preta? Eu falei, é verdade, né, irmão? Tem nada a ver. Então, outra coisa, né? Eu lembro lá da sua igreja, eram as luzes iluminando. Agora, lá eles têm luz verde, vermelha, amarela. Pastor, que esse negócio me dá até nojo. É, eu te entendo, irmão. Então, eu tenho uma saudade, eu preciso ir lá em São Mateus para te visitar. Falei, não, irmão, fica no lugar, na terra que o Senhor te chamou. Fica aqui, que a bênção está aqui, irmão. Mas só o que eu percebi nele, que assim, que graças a Deus ele não assistiu o YouTube. E segundo, isto é muito mais tradição do que convicção teológica. E nós precisamos, irmãos, respeitar as pessoas. Nós precisamos respeitar pessoas que têm uma leitura de mundo diferente,
Se para ela aquilo é importante, faça. Não é assim no casamento? Se para sua esposa é importante comemorar aniversário, aniversário de beijo, aniversário de casamento, aniversário de noivado, aniversário da primeira viagem, aniversário, irmãos, haja agenda para tanto aniversário que tem que ser comemorado. Mas se para ela é importante, usa o Google Agenda que vai te socorrer no meio do vale da adversidade. Entendeu? Usa isso. Agora, você precisa, eu sou assim e ponto. Não. Por isso Deus nos criou diferentes. Diga para o seu irmão que está pertinho de você, principalmente se for parente, você é diferente de mim, hein? É difícil, mas eu vou amar no meio da diversidade, não é verdade? Né? Precisamos amar no meio da diversidade. Eu não gosto dessa igreja porque aqueles são, porque não são. Para com isso. Você não precisa amar as pessoas porque elas fazem o que você gosta só. Nós precisamos amar as nossas diferenças. Nós temos na nossa igreja pessoas que são simpatizantes do PT, de esquerda. Aqui, o pastor da sua igreja diz que isto não nos separa. Você está entendendo? O pastor de vocês tem simpatia pela direita, mas isto não me separa de irmãos que são de esquerda. E tem muita gente, porque tem um monte de coisa na direita que eu não concordo com o que eles estão fazendo. Assim como tem um monte de gente que é de esquerda, que não concorda com aborto, não concorda, tem as suas preferências, mas não significa que ser esquerdista, que ele concorda com tudo que a esquerda promove. Por isso, igreja não tem esquerda nem direita. Jesus é o centro da sua igreja. Ponto. Nós não temos. Vocês entendem, irmãos? Se o Lula vier aqui, nós vamos orar e abençoar o Lula. Se o Bolsonaro vier aqui, nós vamos orar e abençoar o Lula e o Bolsonaro. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Porque nós não somos de esquerda. Uma coisa é a minha vida particular. Outra coisa é a minha vida como ministro do Evangelho. Como ministro do Evangelho, eu preciso ser pastor de quem é de centro, quem é de esquerda, quem é de direita, porque todos são do Senhor Jesus. A gente precisa tomar cuidado, irmão, porque senão a gente entra numa vibe, entra numa linha de não, quem é petista então não é crente, quem é de direita não é crente. Para com isso. Nós somos do Senhor Jesus, ponto. E precisamos aprender a lidar. Já preguei aqui sobre isso. Alexandre o Grande, que era falado a respeito de Alexandre o Grande, o homem de todas as mulheres do império, e a mulher de todos os homens do império. O que ele era, irmãos? Só que vai estudar a história e ver quanto Deus usou Alexandre o Grande para abençoar o seu povo. Por quê? Porque eu não dependo de quem está no governo da minha nação. Eu dependo de quem está no governo da minha vida. A igreja que mais cresce no mundo está em um país comunista. Olha que coisa louca. A igreja que mais cresce no mundo, ela não pode se reunir abertamente. Ela se reúne, são as igrejas subterrâneas, que é na China. Eles não podem ter um culto aberto como nós temos. Eles se reúnem de forma escondida. Embora seja proibido, seja caçado de morte, é a igreja que mais cresce no mundo. Segunda que mais cresce no mundo, continente africano, Nigéria, um país muçulmano, que crente é apedrejado. Sabe o que ocorre? Porque no dia da adversidade, o Senhor é a minha força, o meu escudo, e Ele me faz alguém forte e corajoso.
igreja que menos cresce no mundo. Europa e Estados Unidos. Veja a quantidade de igrejas que estão fechando nos Estados Unidos e na Europa. Tem gente na Europa que não sabe quem é Jesus. E olha que coisa, na Europa você pode pregar a respeito de Jesus a qualquer momento, a qualquer hora. Mas o excesso de liberdade levou eles à destruição. Então, insisto novamente, eu preciso aprender a lidar com pessoas diferentes. Mas o tema é amando na diversidade. Essa é a introdução, Senhor de misericórdia. Romanos capítulo 14, do verso 1 ao verso 23, que eu ia ler o texto inteiro, mas eu não vou ler, para poder ganhar tempo, que eu tenho que acabar até 11 horas. Versículo 8 só, diz, vai falar das diferenças, eu quero que você leia na sua casa, vai falar aí de uma palavra poderosa no grego, que é o adelphos, que é a questão do fraco e do forte, mas eu quero que você me deter com você no verso 8, que diz, se vivemos, vivemos para o Senhor. Diga assim, a minha vida precisa ser para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos à direita, pertencemos à tradição, pertencemos à quadrangular, pertencemos à comunidade da graça, pertencemos à universal. Eu sou universal. Não, eu sou o que, irmãos? Eu não sou comunidade da graça, eu não sou Brasil para Cristo, eu sou o que? Eu sou propriedade pertencente ao Senhor. Amém? Colossenses capítulo 2, verso 16. Colossenses, capítulo 2, verso 16. Que vai fazer um resumo de todo o capítulo 14. Diz lá, portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Tem gente que, você deveria guardar o sábado. Estas coisas são, o que a Bíblia diz, estas coisas são sombras do que haveria de vir. Jesus é a manifestação encarnada do sábado. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Gênesis inaugura o sábado. O sábado, o que significa sábado? Sábado significa descanso. O que significa descanso? Tem gente que você pode dormir 12 horas e não vai estar descansado. Já viram gente assim? O cara está aposentado, o que ele faz? Ele não faz nada. Alguns. Tem muito aposentado aí que está trabalhando louco. Mas tem muito aposentado que não faz nada. E você pergunta para ele como ele está. Cansado. Cansado de quê? De não fazer nada. Porque esse descanso está apontando para algo que é o que Deus queria revelar para nós na ressurreição. O povo de Deus, no sábado, comemorava o dia em que eu paro para descansar em Deus. Dia do descanso, a gente senta à mesa, a gente fala daquilo que Deus fez durante a semana. Cuidado como você tem lidado com o seu Shabá. Shabá é o momento que você senta com a sua família e fala das coisas poderosas que Deus está fazendo. Que você tem um tempo de oração, de agradecer a Deus. O que é que você faz quando a sua família se reúne à mesa? O Shabá, inaugurado em Gênesis. Só que Jesus ressuscita em um domingo. Qual o problema do judeu? O judeu idolatrou mais o sábado do que o Senhor do sábado. Aí vem Jesus que poderia ter ressuscitado em um sábado. Por que que o Criador, o mestre dos mestres, a suprema inteligência, que poderia ter ressuscitado em um sábado, ressuscita em um domingo? Pá! Peguei você.
Porque Deus não se amolda aos homens, é o homem que precisa se amoldar ao Senhor. Os homens idolatraram mais o sábado, e muitos ainda idolatram o sábado mais do que o Senhor. Se você não guardar o sábado, você não será salvo. Heresia! Porque o que nos salva não é um dia na semana, o que nos salva é o Senhor da semana, chamado Jesus, o Senhor dos Senhores. Insisto, o problema não é o sábado. Talvez você trabalhe em um lugar que trabalha e que você tenha o único dia de folga seja o sábado. Eu sonho o dia em que nós teremos na nossa comunidade cultos de segunda a segunda, mas ainda não chegou ainda esse tempo. Entretanto, se para você trabalha em uma igreja, em uma empresa, que o sábado é o dia que não se trabalha, você vai lá no Largo da Concórdia, em alguns lugares, Bom Retiro, você vai lá, as lojas estão fechadas. O que ocorre? Aproveite este dia para cultuar a Deus com a sua casa, a sua família, ter tempo em família. Valorize o seu Shabá. Agora, para nós, o nosso Shabat é o domingo. Agora vem Jesus e ressuscita no domingo. O Espírito Santo, no dia de Pentecostes, desceu em que dia? Domingo novamente. Não foi Constantino que inaugurou o domingo, não. Foi a igreja primitiva, através da ressurreição de Jesus. Agora também nós não podemos idolatrar o domingo. Por quê? Porque Paulo diz, orai sem cessar, agora. Por isso que eu sou contra vocês chamarem isso daqui, vamos subir no altar. Isso é mais tradição religiosa do que convicção teológica. Porque isso daqui não é subir no altar. Depois de Jesus, o altar veio para cá. Antes eu ia adorar a Deus, agora a adoração está dentro de mim. Isso não invalida o quando a igreja, a família está adorando a Deus. E isto para Deus é importante, quando a família se une. Uma coisa é a minha adoração individual e particular, a adoração com a minha família, e outra coisa é quando toda a família, que é completamente diferente um do outro, nós nos reunimos para adorar a Deus. A família, a Assembleia dos Santos, se reúne para adorar a Deus. Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 4, verso 5 diz, portanto, ninguém julgue nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Por quê, irmãos? Porque para Deus o mais importante não é o que você faz, é o porquê você faz, amém? Para Deus o mais importante é o que, o porquê, do que o quê. Por exemplo, meu filho foi fazer um curso, e ele, lá no curso, algumas pessoas fizeram o voto de, durante um tempo, não andarem descalços. Andarem descalços, sem tênis. Tinha que, isto é normal na região de São José dos Campos. Você corre o risco de andar em São José, e você encontrar muitas pessoas andando, agora no shopping foi proibido, porque começou a ter muita gente, mas você vai encontrar muita gente em São José, andando descalço. São pessoas que fizeram um voto para Deus, buscar a Deus. Aí meu filho quis fazer aqui. Aí eu peguei e falei assim, aqui não. Falei, mas pai, mas é para buscar a Deus. Eu falei, não, você vai correr um risco de ser prejudicado, porque as pessoas vão começar a olhar tanto para você e perguntar tanto, que eu não sei se o seu coraçãozinho vai aguentar o tranco, e você vai se sentir melhor que os outros, mais consagrado que os outros. Então, aqui em São Mateus, você faz um outro tipo de voto que ninguém vai saber que você fez. Porque isso precisa ser algo no secreto entre você e Deus. Ponto. O que eu fiz ali? Ajustei a questão cultural. Porque o importante não é o que a gente faz, o importante é por que a gente faz. Amém? É o texto aqui. E tem o outro, né, de 1 Coríntios, mas eu não vou ler, vou colocar lá no boletim. Mas algo que aqui, em 8 minutos, eu quero colocar para vocês,
que existem coisas que nós precisamos julgar, existem coisas que nós não podemos julgar. Não julgue a forma do seu irmão se vestir, não julgue a forma dele se manifestar. Tem gente que gosta de gritar glória a Deus, tem gente que fala glória a Deus, amém. Quem alcançou mais os céus? Não tem isso. Tem gente que foi batizado com o Espírito Santo e ficou tremendo e caiu no chão. Tem gente que foi batizado com o Espírito Santo e não sentiu absolutamente nada. Mas há uma paixão no coração deles por almas absurdo. Eles têm um temor a Deus. Quem é mais cheio do Espírito Santo? Aquele que fica girando e pulando e gritando? Ou aquele que tem um desespero por conhecer mais a Deus e alcançar almas? Os dois. Não existe, então isso a gente não pode julgar. Qual é o culto que mais? Esse é culto, esse culto teve a presença de Deus. Não, filho, teve muita fumaça e nada de fogo. Agora, esse culto foi fraquinho. É mesmo? O que é que você chama de fraquinho? Porque a palavra de Deus veio e confrontou aqueles que estavam lá. Hoje as igrejas, me perdoem, eu falo aqui como pastor, tem um monte de igreja, irmãos, que tem fila para entrar. Mas sabe o que ocorre? Um evangelho que não confronta as pessoas. O evangelho que, se tiver macumbeiro, ele vai sair falando, ai, que culto maravilhoso, o seixonoísta, o budista, o islamista. Por quê? Porque ressaltam o homem e as suas habilidades, você é o cara, e agora é só vitória, e que não confronta as pessoas. Esse é o evangelho que todo mundo, o homem, gosta. Mas eu tenho um compromisso diante de Deus, e eu falo isso com profundo temor e tremor. A pior coisa é alguém achar que é e não é. A pior coisa é um homem achar, porque estava em um culto, pulando, gritando, cantando, dançando, e não entrar no reino dos céus. Porque frequentou durante 15, 20 anos um show gospel, e não um gospel de evangelho que leva o homem ao arrependimento e mudança. Porque não adianta a quantidade de luzes, a parede preta, se o evangelho pregado não leva o homem a se arrepender dos seus pecados, como preguei em Romanos 7, se ele nunca declarou miserável homem que sou, e se ele nunca disse que ele é um miserável pecador, ele canta, ele toca, mas ele vai para o quinto dos infernos, porque evangelho, ele precisa me levar a reconhecer que eu preciso me arrepender. Que quando eu encontrei com Jesus, eu fui liberto do pecado e nasci de novo. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória! Então isto, diga assim, eu preciso julgar tudo aquilo que o meu pastor prega, para verificar se o que ele fala é tradição dele, achismo dele, opinião dele, ou realmente é o que a palavra de Deus diz. Diga assim, eu não posso vir para este lugar, porque eu gosto deste lugar. Eu preciso vir para cá, para ser confrontado, chacoalhado, mas transformado. Amém, irmãos? Eu falo isso com coração de pai, irmãos, que sonha com a sua eternidade. Amém? Agora, algumas coisas, eu não posso julgar roupa, quando você olha lá, está envolvendo roupa e dias na semana. Diga assim, eu não posso julgar o tamanho da roupa do meu irmão, nem o jeito dele se vestir, o jeito dele comer, nem o que ele come, nem o que ele bebe. Eu preciso tomar cuidado, não vai dar tempo para explorar hoje. Mas semana que vem, vamos lá. Porque eu preciso me deter nisso aqui. Mas o que eu quero apontar hoje, isso eu não posso acabar sem falar, que algumas heresias que eu e você precisamos tomar cuidado, irmãos. Diga assim, eu preciso tomar cuidado. Porque tem muita gente pregando nas internets, falando heresia. Primeira heresia aqui, Jesus foi apenas um grande profeta. Não, heresia. Porque a Bíblia diz que ele é Elohim, o Deus que se fez carne. Tem pastor que não acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Heresia. Jesus é o ressurreto dentre os mortos. E assim como ele ressuscitou, a igreja vai ressuscitar também. Se ele não pregar isso, é heresia. Isso eu preciso julgar.
Insisto novamente, tem coisa que a gente não pode julgar, mas tem coisa que a gente tem que julgar. Outra heresia, não acredito que Jesus voltará. Isto é heresia, porque Jesus disse, um dia eu voltarei para buscar a minha igreja. Ele voltará. Outra coisa, eu não acredito só eu acredito só em algumas partes da Bíblia. Heresia, nós acreditamos de Gênesis a Apocalipse. Eu não acredito em uma parte da Bíblia, eu acredito em toda a palavra de Deus. Toda a Bíblia foi divinamente inspirada e separada como boca de Deus para nós. E o que passar disso, selo de heresia. Vamos lá. A palavra do pastor, do apóstolo, do patriarca. Eu nem sei se continua assim, mas durante muito tempo a Igreja Católica considerou a palavra do Papa superior às Sagradas Escrituras. Eu acredito que mudou, mas eu insisto, nem apóstolo, nem pastor, nem papa, nem patriarca, ninguém está acima do que a Bíblia diz. E se alguém falar algo diferente, para nós, selo de heresia. Nenhuma autoridade nesta terra, Paulo disse que seja considerado anátema, maldição, aquilo que é dito, que não foi dito pelas Escrituras. Na teologia a gente usa uma expressão, que o teólogo sábio é aquele que se cala, quando a Bíblia não fala nada a respeito de assunto. A Bíblia fala a respeito da segunda esposa de Adão, e tem gente discutindo a respeito da segunda esposa de Adão, criança. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós estamos discutindo coisas que a Bíblia não fala. E a gente aprende. Teólogos sérios, estudiosos sérios das Escrituras. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que os caras querem se sentir acima dos outros. Então eles falam de coisas que a Bíblia não diz, mas para eles, isto foi Deus que me ensinou. Deus que me disse, não, a palavra foi selada e cravada até o dia do único que é digno de abrir os 7 selos, o Cordeiro de Deus. Tem gente que aquilo que Daniel não sabia, eu sei, porque Deus falou comigo, tu é uma ameba e vai para o quinto dos infernos não se arrepender. Então a gente precisa tomar cuidado, isso a gente precisa julgar. Sei quando Jesus vai voltar. Mentira, heresia. Ninguém sabe quando Jesus voltará. Parece bobeira isso aqui, mas não é. Tem muita gente, irmãos. Está seguindo um anjo Gabriel, o Miguel, aí coloca todo mundo, né? Me mostrou o dia. Ninguém sabe o dia e a hora que ele virá. O que eu e você precisamos? Estarmos firmes e constantes até aquele grande dia. Tem um monte de gente dando data. Já teve gente, olha, se Jesus não voltar no ano tal, eu abro mão da minha posição. Irmãos, pastor de igreja americana, gigantesca, com mais de 50 mil membros. Ele disse, se Jesus não voltar no ano tal, eu entrego a igreja. E teve que entregar, bem feito. Entregou, irmãos. Vamos lá. Por quê? Porque heresia. O Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo Testamento. Heresia! Só existe um grande e poderoso Deus, a Trindade divina. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus de Gênesis 1 é o mesmo Deus de Apocalipse 22. Ele continua sendo o único Deus. Você pode aplaudir a Ele? Não acredito no inferno e na condenação eterna. Então você não pode acreditar no céu, filho. Porque existe o céu, mas também existe o inferno. O inferno não foi criado para os homens, foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas todos aqueles que ouviram o diabo e foram seduzidos pela serpente, vão para lá, para o inferno, crendo você ou não. E quem prega contra o inferno, isto é heresia.
Isso a gente precisa julgar, irmãos, porque tem um monte de gente que está dizendo, ó, não acredito que a salvação é de graça. Não, ela é de graça sim. Eu não alcanço a salvação, essa é a grande diferença do cristianismo. O cristianismo, irmãos, eu não sou salvo por aquilo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que ele fez. Aí você fala, pastor, não precisa ensinar isso. Ah, é? Na época da indulgência, pessoas pagaram milhões para comprar terreno no céu. Você tem noção do que é isso? A Basílica de São Pedro foi construída com dinheiro de muita gente que comprou pedacinho de terreno no céu. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você precisamos, que as famosas... Isso aí não sou eu que estou falando, você vai estudar história. Na escola a gente aprende isso. As famosas indulgências. As pessoas compravam salvação. Nós não compramos salvação. Foi Ele que nos comprou pelo seu poderoso sangue. Ah lá, não importa o que você faça ou deixe de fazer, pois no final todos serão salvos. Heresia, não são todos salvos. Haverá o dia em que o machado será posto, e Deus vai separar o joio do trigo. Aqueles que amaram e serviram ao Senhor, e daqueles que recusaram servir ao Senhor até o fim, serão condenados e estarão junto com o diabo e os seus anjos no lago de fogo para toda a eternidade. Enquanto a banda sobe aqui. Irmãos, eu falo isto. Ó, olhe para mim aqui. Eu tenho interesse. Sabe no quê? Em que você realmente seja salvo. E um dia estejamos com o Senhor na eternidade. Você entende isso, irmãos? Eu falo isso com profundo amor. Agora tem gente, o livro de Timóteo, Paulo diz o seguinte: Timóteo, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Mas deixa eu avisar uma coisa para você, Timóteo. Tem gente que quando ouvir o verdadeiro evangelho vai coçar e vai falar assim: eu não quero ouvir isso. Mas aqui está o coração de um pai, desesperado e sonhando, mais do que uma cura física. Você precisa da cura da alma, porque no dia da ressurreição, quem não tem perna vai subir com uma perna glorificada. Quem não enxergava nada vai receber olhos celestiais, por causa de um novo corpo glorificado. Nós cremos, irmãos, em milagres, cremos. No domingo passado, meu filho pregando aqui, irmãos, vieram 27 pessoas aqui na frente que estavam com enfermidade. Das 27, 20 foram curadas instantaneamente. E nós estamos, você que acredita que tem o dom de cura, e que Deus está movendo você para curar pessoas, eu quero que depois você procure meu filho Davi, ou minha esposa, dê o seu nome, a supervisão que você frequenta e o seu WhatsApp, porque nós vamos ter aqui na nossa igreja, uma vez por mês, o que nós chamamos de sala de cura. Porque o que nós percebemos? Que é algo que eu faço muito. Eu imponho as mãos e digo: receba a cura em nome de Jesus, e já vou para o outro. Mas existem pessoas, a incredulidade está tão implantada no coração de alguns, que tem gente, dona Creuza, que você precisa insistir. Por isso que Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á. E essa galerinha nova, elas têm uma outra pegada. Nesse irmão que veio com a dor no joelho, que aí eu falei que depois foi para o outro, e foi curado em tudo. Mas ele chegou primeiro, a galerinha colocou a mão no joelho dele, e você está curado? Deu uma melhoradinha. Não, então vamos orar de novo. Aí o culto, eu tinha que acabar o culto, e os irmãos estavam na mesma pessoa 20 minutos. O irmão vai para o outro. Não, mas ele não foi curado ainda. Enquanto ele não for curado, eu não paro. Eu falei: nossa, vai para o outro, deixa que depois Deus completa. Não, mas Deus vai completar através de mim. E continua orando por ele. E o que nós percebemos? E aí teve uns irmãos lá que falaram: irmã, enquanto você crê que Deus pode curar, eu creio. Então você não vai embora daqui enquanto você não conseguir abaixar e conseguir pular. Alegria minha, depois de meia hora a irmã estava pulando e dançando ali no cantinho. Eu tive que acabar o culto. E os irmãos ficaram tudo ali no canto, e o culto já tinha acabado, e a gente começava a ouvir uns gritos de glória a Deus, gente pulando, gente abaixando no chão e levantando. Então o que ocorre? Baseado nisso, só que nós não temos muito tempo no nosso culto. Nós vamos ter entre nós, porque faz parte do evangelho, curar espírito, alma e também corpo. Espírito, alma e corpo.
Então nós vamos ter uma vez por mês, na nossa igreja, um horário. As pessoas que querem receber, nós cremos em profecia, irmãos. Mas existem algumas coisas que nós precisamos ensinar. Por exemplo, dependendo da profecia, se alguém que você conhece, não fale. Fale para o pastor, mas não fale você. Por quê? Porque de repente Deus está querendo puxar a orelha daquela pessoa, mas como você conhece a vida daquela pessoa, quando ela ouvir, fala, está querendo me dar uma lição de moral, é isso? É isso, né, irmã? Quem contou para você? Você também já está sabendo que eu fui. E às vezes foi Deus. Eu já tive aqui, muita gente que chegou para mim e falou assim, pastor, quem foi que te disse? Que disse? Porque o senhor mencionou meu nome e de algo que eu fiz aquela semana. Quem foi que falou para você? E eu não sabia nada. Mas Deus está batizando alguns de vocês com um dom profético entre nós. E nós precisamos valorizar isto. Deus está dando para alguns aqui de nós, porque nós estamos orando, irmãos, e Deus está nos atendendo. Tem gente aqui recebendo palavra de conhecimento, tem gente aqui recebendo visões, mas só que no culto coletivo não dá para fazer tudo isso. Então nós vamos ter um momento aqui, uma vez por semana, nós vamos colocar aqui 1 hora antes de começar o culto, sala profética de cura. Você quer receber profecia do céu? Você vai para lá, filho, e lá os irmãos lá que têm sido treinados, buscar gente séria, de Deus, com testemunho, filtrados pela palavra, não pelo pastor, pela palavra. Aí vão lá, vão impor as mãos e se prepare, porque Deus vai fazer grandes coisas entre nós. A Bíblia diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você está feliz em ouvir a palavra de Deus? Deus está tratando e preparando você para novos níveis? Mãos no coração, comece a agradecer, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor. Olá, que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo, olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu, eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.